Olá pessoal, bem-vindo ao nosso retorno do curso de vida cristã. Vamos dar continuidade a esse assunto tão empolgante, tão interessante, que é os princípios elementares da nossa vida cristã. Então, nós já começamos a tratar sobre esse assunto. Primeiramente, vocês sabem, nós trabalhamos muito aquele assunto da palavra de Deus, é a palavra de Deus que é o alicerce a qual nossa vida tem que estar edificada. Nós temos que sujeitar, submeter todos os nossos achismos, né, à palavra de Deus. Se não for a palavra, se não for o que está na palavra, nós temos que rever os nossos conceitos, temos que rever tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Porque a palavra de Deus é que o edifício, onde o nosso edifício tem que ser realmente consolidado. É somente a palavra do Senhor. Nós vimos também, dentro do nosso estudo anterior, falamos sobre o arrependimento de obras mortas. A importância de nós deixarmos para trás aquelas coisas que antes nós usávamos como um apoio para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus, achando que nós não éramos assim, na verdade, tão pecadores, quando a palavra de Deus diz que sim, que nós éramos pecadores perdidos. E nós vimos a necessidade de nos apoiarmos tão somente no que a palavra de Deus diz, a fé em Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Na continuação do nosso texto que nós estamos usando para estudar essa parte dos princípios elementares da fé cristã, é o texto de Hebreus, capítulo de número 6, os versículos 1 e 2, que diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então nós já tratamos dos dois primeiros pontos, que é arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E agora eu quero tratar dos outros dois pontos com vocês, que é o batismo e a imposição de mãos. Os dois primeiros pontos diz respeito à conversão. É quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Depois que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, nós entramos então agora para aquilo que nós poderíamos dizer que é uma jornada em Deus. Para essa jornada que começa exatamente com a obediência pelo batismo, a experiência no batismo e a imposição de mãos, que é uma liberação para que nós possamos crescer de forma saudável. Então, o nosso assunto agora é batismo. E esse assunto, ele é um assunto muito interessante e podemos dizer assim também, de uma certa forma, um tanto quanto polêmico, não é verdade? Quantos conceitos existem hoje sobre a questão do batismo. Mas o primeiro texto que eu quero chamar a atenção é o texto de Efésios capítulo 4, e os versos 4 e 5 nos dizem assim, olha: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, preste atenção no que diz esse texto, porque esse texto nos fala que existe um só batismo. E o que a palavra de Deus quer dizer quando nós lemos aqui um só batismo? Veja só, a Bíblia está dizendo um só batismo dentro de um contexto. E para nós entendermos isso, vamos olhar todo o contexto. Em todo o contexto diz que existe um só corpo. Um corpo ao qual nós estamos fazendo parte quando entregamos nossa vida para Jesus. Este um só corpo
se refere ao corpo de Cristo. Existe somente o corpo de Cristo. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós passamos a fazer parte, a Bíblia diz, do corpo de Cristo. A Bíblia diz que é um só Espírito. Sim, existem muitos espíritos malignos, mas o Espírito Santo é um só, né? Então, a Bíblia está dizendo que existe um só Deus, que é Pai de todos, aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Existe um só Deus. É verdade que muitos, eles creem em vários deuses, mas a Bíblia diz que existe só um Deus, ou seja, verdadeiro, só é um Deus, só existe um único Deus verdadeiro, e a Bíblia diz que Ele é Senhor, existe um só Senhor. Muitas pessoas se sujeitam a outros senhorios, mas Senhor é um só. Então, dentro desse contexto, a Bíblia também nos diz, há um só batismo. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que existem apesar de existirem muitas formas de batizar, muito embora existem muitas coisas que são tidas como batismo bíblico, dentro do propósito de Deus para a nossa vida, existe um só. E não é como muitas pessoas falam, não, batismo é uma única vez. Não, a Bíblia não fala que é uma única vez, a Bíblia diz que só existe um batismo. O batismo correto é o batismo que nós encontramos nas páginas da Sagrada Escritura. A Bíblia nos ensina sobre qual é o verdadeiro batismo. Para começar a entender sobre o batismo, nós precisamos começar pela palavra. Não é verdade? Porque nós falamos batismo e muitas vezes nós entendemos o batismo por as práticas. O que é batizar? Batizar é uma prática religiosa, ou então batizar é quando as pessoas fazem alguma coisa para dizer que alguém está sendo inserido em algum contexto. Mas nós precisamos entender o que é a palavra batismo. Primeiramente, porque esta palavra, ela não foi traduzida para a língua portuguesa. A palavra batismo, ela é uma palavra que nós precisamos entendê-la através do que a Bíblia nos fala sobre batismo, né? E não simplesmente reduzir essa palavra a práticas que ao longo do tempo vão sendo distorcidas. As práticas, elas vão sendo ajustadas às situações, vão sendo acomodadas às diversas situações, e muitas vezes uma palavra ela perde completamente o seu significado. No caso do batismo, nós precisamos entender que esta palavra, ela significa no seu original mergulho ou imersão. Quer dizer, ser inserido, fazer parte, ser mergulhado. Esse termo ele era usado antigamente para se referir ao tingimento de um tecido. Esse tecido, quando ele era mergulhado agora na tinta, ele ficava completamente absorvido por aquela cor, por aquele tingimento. Então aquele tecido, ele absorvia, ele era mergulhado completamente e ele absorvia aquela cor de tal maneira que não fica mais evidente o que era antes, mas sim ele foi totalmente tomado por aquilo. É isso que realmente significa a palavra batismo. A palavra batismo, no seu original, ele significa mergulho ou imersão, quer dizer a pessoa ser inserida em algo. Isso é muito forte quando nós trazemos isso para o contexto espiritual. A palavra do Senhor, ela é a principal fonte de pesquisa da nossa pesquisa para nós entendermos sobre batismo. Muito embora nós podemos olhar um dicionário etimológico é um dicionário que diz respeito à origem das palavras, né? E ali nós podemos também observar que essa palavra, desde o seu início, ela tem essa conotação, tem esse sentido de mergulho ou imersão. Mas a nossa principal fonte é a palavra de Deus. E pela palavra de Deus, nas diversas aplicações do batismo, nós podemos entender que isso significa exatamente isso. Todas as vezes que vocês estiverem lendo a palavra de Deus e vocês se depararem com a palavra batismo, vocês podem substituir essa palavra por mergulho ou imersão e que vocês vão ver que vão ter um entendimento muito especial daquele texto, porque é isso que a palavra do Senhor quer dizer. Ok, uma vez que nós entendemos o que significa a palavra batismo, vamos ver em quais situações ela é colocada, ela é apresentada para nós, através da palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você, é que o batismo bíblico, ele é uma ordenança. Isso, é uma ordem clara que nós temos nas Escrituras. Tem gente que fica questionando se batiza, não batiza, se faz, se não faz. O fato é que o batismo, ele é uma ordenança, nós vamos ver isso
daqui a pouquinho através de alguns textos bíblicos. Mas também a palavra do Senhor deixa claro que o batismo, ele é uma ministração muito especial em nossas vidas, é um testemunho da nossa fé que consolida algo na vida daquele que crê. Vamos começar pelo contexto da ordenança, o batismo como uma ordem. E você sabe que toda ordem, ela precisa ser obedecida. Quando Deus nos dá uma ordem, nós devemos deixar de lado os nossos achismos, deixar de lado as desculpas, porque diante de Deus não existe desculpa, é sim, sim, não, não. Se Deus falou, nós devemos obedecer, né? A palavra do Senhor nos diz, por exemplo, em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, vós sois meus amigos, disse Jesus, se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, quanto mais nós buscarmos uma intimidade com Jesus, mais nós temos que ter uma disposição de obedecê-lo. Jesus disse, vocês são meus amigos, então faço o que eu mando vocês fazerem. Nós podemos ler também em Lucas, capítulo de número 6, versículo 46, está escrito assim, Jesus falando, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Jesus está dizendo uma incoerência, vocês dizerem que eu sou o Senhor da vida de vocês, e não estarem dispostos a me obedecer. Isso é sério, não é verdade? Então nós temos que estar atentos a essa ordenança. Vamos ver alguns textos que mostram que o batismo é uma ordem clara das Escrituras para nós. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, nos versículos 16 a 18, nós já lemos esse texto e eu quero reforçar para você. Diz assim, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Versículo de número 20 agora, de Mateus 28. Ide, portanto, Jesus disse aos seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus disse aos seus discípulos uma ordem clara, vocês vão fazer discípulos. Então a ordem é, façam discípulos e batizam esses discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é para os discípulos que devem obedecer. Jesus disse, vocês vão fazer discípulos batizando-os. Então isso é uma ordem clara. Se você tem alguma dúvida com respeito ao batismo, já começa a deixar isso entrar no teu coração. O batismo é uma ordem clara do Senhor Jesus. Nós podemos ver, por exemplo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, no versículo de número 16, que diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha que interessante, porque a Bíblia diz que quem crer deve ser batizado, ou seja, quem crê obedeça ao batismo. Presta atenção que o texto não diz que quem não for batizado não será salvo. O batismo não é para a salvação, o batismo é para o salvo. A Bíblia diz que o discípulo deve ser batizado. Por isso que o texto aqui de Marcos 16 diz que quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crê, quem que é condenado? Quem que não é salvo? É quem não crê. Mas à medida que alguém crê, se espera que ele obedeça essa ordem clara das Escrituras de ser batizado. Nós podemos ver, por exemplo, existem muitos textos no livro de Atos. O livro de Atos Apóstolos conta a história da igreja primitiva. E nós podemos ler, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 38, quando foi pregado a palavra e as pessoas ouviram e perguntaram o que nós vamos fazer diante da palavra que nós estamos ouvindo. E nós encontramos no versículo de número 38 de Atos 2, Pedro dizendo o seguinte, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que interessante, aqui o apóstolo Pedro dá uma ordem clara, para a direção clara, como que funciona. Primeiro nós nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos a salvação, devemos obedecer a ordem agora de ser batizado. Uma vez que nós estamos caminhando, nós devemos crer na presença maravilhosa do Espírito Santo, que vem habitar em todo aquele que crê. Então esta é a sequência das Escrituras.
tudo que Deus nos manda fazer é para nossa edificação. Então, mesmo que o batismo seja uma ordenança, o que já seria o suficiente para nós sermos batizados, não é verdade? Se Jesus pede para a gente fazer algo, por que nós não vamos fazer? Muito embora nós não tenhamos, de repente, uma revelação completa de algo que Jesus nos manda de uma forma clara a fazer, está na sua palavra, nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Mas algo interessante nós vemos nas Escrituras, é que tudo aquilo que Deus nos manda fazer, não é porque isso vai mudar Deus. Deus não muda por causa do que nós fazemos. Nós mudamos quando nós obedecemos a Deus. Quando nós fazemos o que Deus nos manda fazer, nós somos edificados, somos abençoados. Até mesmo quando nós respondemos ao nosso chamado de ir e pregar o Evangelho, de viver por causa do Evangelho, não existe uma satisfação maior, não existe nada melhor para nós fazermos do que estarmos sendo da vontade de Deus. Seja o que for, quando Deus pedir algo para você, entenda que não é porque Deus precisa daquilo, é porque Deus quer fazer algo na tua vida. É porque você precisa entrar numa nova dimensão de revelação e de relacionamento com Deus. Isso é uma regra nas Escrituras. Tudo quando Deus pediu para Abraão entregar o seu filho, Deus não precisava, tanto que Deus não permitiu que Abraão fizesse mal a Isaac. Mas quando Abraão decidiu obedecer, mesmo sem entender o que aconteceu, Deus vem e libera então toda a sua bondade, misericórdia, o seu plano, revela o seu plano maravilhoso para Abraão, e Deus faz uma obra incrível. Por isso, o batismo como ordenança deve ser algo que você deve almejar, desejar e fazer da forma bíblica, segundo a palavra do Senhor nos ensina. Mas também, o batismo, então, além de ser uma ordem, ele é também um testemunho da nossa fé. Ele é importante para nós. Nós precisamos desse ato de fé, nós precisamos dessa experiência com Deus e deixar Deus ministrar em nossas vidas através deste ato nosso de obediência a Ele pelo batismo. Então, se o batismo é uma ordem e é bom para nós temos que agora entrar numa nova etapa, na continuação do nosso estudo, e dizer assim, qual é então a questão relacionada ao batismo? O batismo, primeiramente, ele é importante no quesito da salvação. Isso eu já disse, eu vou reforçar. Não, nós temos que entender isso, deixar isso de uma forma muito clara. O batismo não é para a salvação. O batismo é para o salvo. Quem é salvo deve ser batizado. O batismo não é requisito, e nós temos isso de uma forma muito clara nas Escrituras. Por exemplo, vocês lembram que a palavra do Senhor fala a respeito de quando Jesus foi crucificado, não é verdade? Ele foi crucificado, e a Bíblia diz que juntamente com ele, outros 2 malfeitores criminosos foram crucificados juntamente com Jesus. E daqueles 2 que foram crucificados junto com Jesus, um deles ficava questionando, se tu és o rei, se tu és o Messias, se tu és isso ou aquilo, saia da cruz e livra nós também. E a Bíblia diz que esse não recebeu nenhuma resposta. Deus, a dúvida nunca move a mão de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que o outro agiu com fé e disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse para aquele ladrão? O que Jesus disse para aquele criminoso lá na cruz? Está escrito em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já pensou? Se Jesus tivesse falado para ele assim, meu amigo, agora é tarde. Eu bem que eu queria, mas imagina, você não tem como ser batizado. E se você não for batizado, eu não tenho como salvá-lo. Já pensou? Não, isso não aconteceu. Aquele criminoso, ele ali naquele momento, por olhar para Jesus, por crer em Jesus, por clamar por Jesus, ele foi perdoado dos seus pecados e recebeu a promessa de que estaria no paraíso juntamente com o Senhor Jesus. Então, nós temos de uma forma muito clara nas Escrituras que o batismo, ele não é para a salvação. O batismo é para o salvo. Você que entregou sua vida para Jesus, você que já confessou que Jesus Cristo é o teu Senhor e teu Salvador, agora você tem que correr para o batismo, correr para obedecer a este primeiro mandamento. O primeiro ato de obediência que nós vamos fazer é dizer sim para sermos batizados, ok? Então, nós precisamos obedecer a Deus e precisamos deixar Deus usar o batismo como administração na nossa vida. Agora,
Como que o batismo vai ministrar a nossa vida se nós não fazemos ele de qualquer maneira? Imagina, tem gente que fala assim, então tem que ser batizado, então não importa o jeito, não importa como, não importa quem. Não, não é assim que funciona. Se Deus vai ministrar algo em nossas vidas, e Deus quer ministrar algo em nossas vidas através do batismo, nós precisamos fazer com entendimento. Aliás, a palavra do Senhor deixa muito claro também isso, que nós temos que fazer as coisas para Deus com entendimento, com uma disposição do nosso coração, de recebermos aquilo que Deus tem para nós. Então, tanto a forma como o entendimento do batismo, eles são muito importantes para nós. Fazer alguma coisa sem entendimento não agrada a Deus e nem tampouco muda a nossa vida. Porque se nós fazemos de qualquer maneira, não estamos valorizando o que Deus nos mandou fazer. Se fazemos de qualquer maneira, para nós aqui não tem significado nenhum. Não é verdade? É fácil nós entendermos isso. Veja só, a palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo de número 12, no verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a palavra do Senhor diz que até o nosso culto não pode ser apenas uma expressão de que nós somos religiosos e nós temos uma prática religiosa, não. Deve ser um sacrifício vivo, uma disposição clara, alguém que entende o que está fazendo, faz porque realmente quer fazer aquilo, porque é aquilo que é importante. Tem um texto que eu costumo citar ele, é um texto bastante duro até, que está escrito no Salmo de número 32, no versículo de número 9, uma exortação para quem faz as coisas de forma religiosa apenas. Sabe o que está escrito em Salmo 32, 9? Diz assim, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. A palavra do Senhor está dizendo assim, não seja como, não haja como o cavalo, a mula, que faz as coisas sem entendimento. Na verdade são dominados, são guiados, fazem as coisas porque são obrigados a fazer. A Bíblia fala assim, não, nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Uma disposição de servir. Por isso, quando o assunto é o batismo, como é importante nós entendermos e fazermos desse momento um momento especial na nossa vida. Não faça as coisas de forma mecânica. Não faça as coisas sem... Sabe uma coisa, amado? Uma das coisas que assim, nós vemos nas Escrituras que aborrece demais a Deus é a questão dos ídolos. E quando Deus fala dos ídolos, Deus fala que a questão principal em relação aos ídolos é exatamente o fato dos ídolos eles não terem qualquer sentimento, não expressarem nada. Vocês querem ver um texto muito interessante? Salmo 115. Salmo 115, versículos de 1 em diante, diz assim, olha: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quanto neles confiam. Os ídolos é uma abominação para Deus. Nosso Deus está nos céus, Ele age, Ele criou os seres com vida, com expressão. Nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos vida, manifestemos diante dEle vida, expressão. Tem gente, sabe, que vai cultuar a Deus, não gosta. No contexto ali das atividades normais, a pessoa pula, dança, corre, bate palma e tal. Quando entra diante de Deus, fica quase que como uma estátua. Não é verdade? Não. A palavra do Senhor diz que o nosso espírito, alma e corpo deve ser apresentado diante de Deus. Então, tudo que nós fazemos para Deus tem que ser com expressão, com devoção, com interesse, com desejo de expressarmos algo a Deus e de recebermos aquilo que Deus tem para nós. Como nós devemos proceder o batismo? Você sabe que Jesus, Ele é o nosso maior exemplo, não é verdade? Ele é o nosso mestre, nós somos discípulos.
Jesus é o grande mestre. Em Jesus nós temos, assim, tanto o exemplo de ser batizado, como a forma de ser batizado. Não é verdade? Jesus ele não precisava ser batizado. Ele não tem pecado. Jesus ele não tem por que passar pelo batismo dentro do contexto como nós precisamos ser ministrados. Mas Jesus se submeteu ao batismo, porque ele veio para se identificar conosco. E como ele foi abençoado por ocasião do batismo? Não é verdade? A palavra do Senhor nos diz, no texto de Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E a palavra do Senhor diz que ele viu um brado dos céus: este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Veja só, Jesus, quando ele apareceu para ser batizado, João Batista falou assim: não, eu preciso ser batizado por ti. E aí, Jesus falou assim: não, vamos fazer tudo certinho. Vamos fazer do jeito que é necessário. Vamos fazer para que se cumpra toda a justiça. E aí, João Batista então aceitou batizar Jesus. E Jesus então, tendo sido batizado, ali o Espírito Santo vem sobre ele, o Pai brada dos céus. Olha que experiência tremenda. Mas, além de Jesus ter sido batizado, nós observamos nesse texto como que Jesus foi batizado. Vamos ver de novo o texto, Mateus 3,16. Diz assim: batizado, Jesus saiu logo da água. Ora, se Jesus ele saiu da água, Jesus estava onde? Estava na água. Se Jesus saiu da água, você começa a raciocinar comigo, a pensar um pouquinho comigo sobre a forma de batismo? Se o batismo podia ser feito de qualquer maneira, se o batismo servia a jogar um pouquinho de água na cabeça da pessoa, se o batismo podia ser feito por aspersão, por que Jesus tinha que entrar na água? Às vezes nós olhamos nos filmes, né, e nós vemos a pessoa que entra, nos filmes relataram a pessoa que entra na água até a cintura, e aí um pouquinho de água jogado na cabeça dele. Ora, para se jogar um pouquinho de água na cabeça, ninguém precisa entrar na água. Não é verdade? Isso é lógico. Era mais fácil ficar por lá de fora. Imagina o trabalho de se entrar dentro de um rio, né? Para num filme tudo é muito facinho, porque tudo é muito preparado. Mas imagina naquela época uma multidão vindo, e um por um entrando, descendo o barranco, entrando no rio ali, só para jogar um pouquinho de água na cabeça. Não fica nem lógica, não é verdade? E não se cumpre o que o termo batismo quer dizer, que é mergulho ou imersão. Mas Jesus, ele entrou na água, foi batizado. Né? Eu penso também, né, agora é um pensamento meu, que no filme, imagina, né, estragaria todo o personagem ali, né, o trabalhão que ia dar para secar ele, produzir tudo de novo, passar maquiagem, não é verdade? Então é mais fácil jogar um pouquinho de água e dizer que está tudo bem. Mas não é assim que funciona. Então a forma correta, nós temos que mergulhar, que entrar. Jesus entrou na água, foi batizado, diz o texto, saindo da água. E será que foi só com Jesus assim? Não, essa era a forma a qual João Batista batizava. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo de número 23, está escrito assim: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. João, se era para batizar de qualquer jeito, por aspersão, por um pouquinho de água, né? Jogar esse ato de jogar um pouquinho de água na cabeça é chamado de afusão. Então a afusão, a aspersão é o ato de se respingar com água. Mas seja por afusão ou aspersão, ninguém precisa de muita água para isso, né? Mas a Bíblia diz que era necessário. Jesus foi batizado no Rio Jordão. João batizava num lugar onde tinha muita água, porque o povo ia para lá com o propósito de ser batizado. Nós podemos olhar, saindo do contexto dos evangelhos, no livro de Atos, que conta a história da igreja. Em Atos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 36, está escrito assim, olha: seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, para quem? Para Filipe. Essa é a história de Filipe e eunuco. Filipe ouviu o Espírito Santo, falou para ele: segue aquele homem que está naquela carruagem, né, que era o eunuco. O eunuco estava lá lendo as escrituras, lendo Isaías, e sem entender nada, e o Espírito Santo falou: Filipe, vai lá, essa é a tua hora, corre lá do lado desse camarada aí, que chegou o tempo dele, né? E o Filipe corre do lado da carruagem,
E eu pergunto, você está entendendo o que você está lendo? Eu falei assim, não estou entendendo nada, ninguém me explica. Convidou Filipe por ver que Filipe era judeu. Filipe subiu na carruagem e começa agora a explicar Jesus. E aí diz então que eles estavam seguindo o caminho afora até chegar a um lugar onde havia água. Disse o eunuco, versículo 36 de Atos 8, olha só, eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? O eunuco disse para Filipe, Filipe, se é assim que funciona, olha, nós chegamos num lugar que tem água aqui. Você entende que ninguém viajava sem água. Se a água pudesse ser um pouquinho de água, eles sequer precisariam parar a carruagem. Não é verdade? Mas pararam a carruagem para ser batizado. Pararam num lugar onde havia água suficiente para ser batizado. Por isso, na continuação, no versículo 37 de Atos 8, diz assim, Filipe respondeu, é lícito, você pode ser batizado se crês de todo o coração. Percebe mais uma vez aqui? O batismo não é para a salvação, mas é para aquele que crê, é para aquele que entregou sua vida para Jesus. Quem crê deve ser batizado. Filipe disse para o eunuco lá, se você crê, se você recebe a salvação, você pode ser batizado. E ele disse, eu creio de todo o meu coração. Então, Filipe respondeu, se você crê que ele é o Filho de Deus, você pode ser batizado. Versículo 38, mandou parar o carro, mandou parar aquela carruagem, e diz o versículo 38, ambos, Filipe e o eunuco, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Versículo 39 de Atos 8, quando saíram da água, olha só, você percebe? Será que eles precisariam desse trabalhão todo? Parar a carruagem, os dois descer, os dois entrarem na água, para que Filipe pudesse batizar o eunuco, e aí sair da água, sendo que agora hoje em dia que tudo é mais fácil, as pessoas ainda não querem ter o mínimo de trabalho de fazer a coisa da maneira que a Bíblia diz. Mas é isso que a palavra do Senhor diz. E diz que naquele momento, quando Filipe batizou, cumpriu o propósito, Filipe foi arrebatado para outro lugar e o eunuco saiu regozijando. A palavra do Senhor diz que ele saiu cheio de júbilo, continuando o seu caminho. Por quê? Porque foi uma experiência tremenda para a vida dele. Não foi um ato que alguém contou para ele, não foi um negócio que aconteceu na infância dele, não foi um negócio que sem sentido, não. A Bíblia diz que ele ficou cheio de júbilo, de alegria, porque ele fez algo, ele falou assim, olha, eu quero ser batizado, se é assim eu quero ser batizado, tem água aqui, o que me impede? Ele falou, se você crê, eu posso batizar. É isso que você crê que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Eu creio de todo o meu coração. Então para o carro, vamos lá. Batizou e o cara sai feliz da vida porque foi batizado. Então, a forma de se batizar, quem vai ser batizado, tudo isso, nós vemos que a Bíblia dá uma importância muito grande. O batismo é para o salvo, é para quem entregou sua vida para Jesus. E a forma é no mergulho, na imersão. O problema é que muitas pessoas pegam textos das Escrituras para fazer suposição. Mas aqui tem aqui nesse texto, será que não quer dizer, mas nós não podemos pegar textos como suposição, quando existem textos tão claros da maneira que deve ser feito. E não há nenhuma referência bíblica, por exemplo, não existe nenhuma referência bíblica de que crianças devam ser batizadas. Jesus não foi batizado quando criança. E nenhum personagem na Bíblia, nós temos nenhum sequer, que diz claramente que uma criança foi batizada. Pra você ter uma ideia. Ok, mas as pessoas, como querem ser mais espirituais do que a palavra de Deus diz, né? Não, mas imagina criança morrer sem ser batizada. Ora, o que a palavra de Deus diz sobre as crianças? Nós podemos olhar, por exemplo, Marcos capítulo 10, no versículo de número 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus diz que ninguém deveria embaraçar as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Podemos ver textos como Lucas 18:16, Mateus 19:14. Então, mesmo nos textos de Lucas 18, versículo 16, ou Mateus 19, versículo 14,
nós vamos ver a mesma coisa. Jesus falando que as crianças não podem ser embaraçadas por nada. Então, uma criança, ela não consegue cumprir os requisitos necessários para ser batizado. Quais são os requisitos? Primeiro, nós falamos de obediência. Uma criança, ela não tem consciência, ela não tem como entender uma ordem clara para ser batizado. Em segundo lugar, a questão de crer para ser batizado. Quem crer deve ser batizado. Uma criança não tem como crer. Por isso esse jugo não é colocado sobre as crianças. Das tais é o reino dos céus. Você percebe que Jesus não disse assim, das crianças batizadas é o reino dos céus. Ele não falou isso. Jesus disse, deixai vir a mim os pequenos, não os embaraceis, porque das tais é o reino dos céus. Então, as crianças não devem ser batizadas. Agora, conforme nós estávamos dizendo, tem pessoas que gostam de tirar suposições. Então, algumas pessoas, por exemplo, falam, mas e o texto de Atos, capítulo 16, quando fala lá de Paulo e Silas, que eles estavam na prisão, e ali eles louvavam o Senhor, meia-noite eles estavam cantando louvores a Deus, e aí houve um terremoto, ali as portas todas se abriram, o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido, ele ia se matar. Paulo e Silas disse, não faça mal a vocês mesmos que nós estamos aqui. E dentro disso Paulo prega para o carcereiro que se converte, o carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa, e a Bíblia diz que ali Paulo e Silas pregando o evangelho para o carcereiro e a sua casa, diz que todos ali aceitaram a Jesus e foram batizados. O versículo de número 31 de Atos 16, diz assim, olha, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Ele quem? O carcereiro, e todos os seus foram batizados. Agora, a pessoa fala, mas será que lá não tinha criança? Amados, mesmo que tivesse crianças lá, e se todos os seus foram batizados, é lógico que se referia a todos aqueles que deveriam ser batizados. Todos aqueles que estavam ali, que creram em Jesus Cristo, para serem batizados, isso fica muito claro. Então, não deixe que pessoas usem suposições, sabe, fazem uns verdadeiros malabarismos aí, para querer justificar umas teorias que não tem respaldo bíblico. O que nós temos de uma forma muito clara nas Escrituras, é que o batismo é por imersão, e ele deve ser feito a todo aquele que crê. E como que isso vem com uma ministração forte na nossa vida? Eu quero ver um texto com vocês, que é um texto muito especial para entendermos a ministração que o batismo é para nós. O texto é o texto de Romanos, capítulo de número 6. E esse texto é muito importante você acompanhar a leitura dele comigo. Olha o que diz em Romanos 6, eu vou começar a leitura no versículo de número 3 em diante. Diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja só, eu vou ler esse texto, e eu vou ler ele sempre de duas formas. Uma eu vou ler como o texto está na Bíblia, e o outro eu vou ler substituindo a palavra batismo por mergulho ou imersão. Ser inserido, fazendo parte daquilo. Entende? Essa ideia de mergulhar para fazer parte daquilo. Vamos ver esse texto, por exemplo, lendo dessa forma. O texto diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Agora mudando. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos mergulhados, inseridos em Cristo Jesus, fomos inseridos na sua morte? Continuando, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo nosso mergulho com ele. Olha como vai dando sentido.
Entende o que a palavra do Senhor está dizendo? A palavra do Senhor está dizendo aqui, então, que todos que foram batizados em Cristo Jesus foram inseridos na sua morte, ou seja, a morte de Jesus foi por nós. Quando nós somos batizados em Cristo Jesus, isso significa que nós somos batizados, ou seja, fomos inseridos naquela morte. Você sabe que Jesus não precisava morrer. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por todos nós. Ele morreu por todos aqueles que viessem a crer no seu nome. Então a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Jesus morreu por nós, e isso que o texto está dizendo, o batismo, ele representa a nossa estada com Cristo Jesus por ocasião da sua morte. E diz o versículo 4, que nós estamos com, o versículo 3 diz que nós somos inseridos na sua morte, o versículo 4 diz que nós somos inseridos no seu sepultamento, morremos e fomos sepultados com Cristo Jesus. Olha o que diz agora o versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. O versículo 7 e 8. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Versos 10 em diante, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, vamos agora trazer esse texto para um entendimento espiritual do batismo. A primeira coisa que nós vemos ali diz que o batismo representa a nossa morte com Cristo. Nós sermos inseridos, mergulhados na morte de Cristo. Não é isso que diz em Romanos 6,3? Porventura ignorais que todos nós fomos batizados, inseridos ou mergulhados com Cristo por ocasião da sua morte? Então a morte, ela significa o batismo, em primeiro lugar, significa morte. O significado espiritual do batismo é morte. Mas que morte é essa? É a morte para o eu, é morte para o ego, é morte para um estilo de vida que é independente de Deus. A Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que a cruz foi para Jesus? Instrumento de morte. O que a cruz deve ser para mim e para você? Instrumento de morte. Morte para quê? Para o eu, para a nossa vontade. Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E porque a vontade do Pai era que Jesus morresse por todos aqueles que viessem a crer nele, o que aconteceu? Jesus foi para a morte, foi para a cruz. Assim também eu e você devemos dizer não, mas a uma vida independente de Deus e sermos mergulhados em Cristo Jesus. Agora olha que coisa interessante. Por que o primeiro significado do batismo é a morte? A palavra do Senhor deixa muito claro que todas as pessoas, tem uma coisa certa na vida de todas as pessoas, é a morte. A morte, ela faz parte da história de todas as pessoas. Todas as pessoas vão ter que experimentar a morte um dia. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, não fica claro nas Escrituras que não existe reencarnação. A Bíblia não dá margem nenhuma para a reencarnação. Isso nós não vamos entrar agora, mas é importante você entender isso. Mas todas as pessoas, elas estão de uma certa forma destinadas para a morte. E a morte, ela é consequência do pecado. A morte veio fazer parte da história da humanidade por causa do pecado. Deus disse para Adão e Eva, vocês não comam do fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A morte significa separação. Não é assim que nós já até falamos isso? Então, se a morte significa separação, quando Adão e Eva pecaram, eles foram separados, eles morreram espiritualmente, foram separados de Deus. E a Bíblia diz que todas as pessoas que estão no pecado, estão mortas nos seus delitos de pecado, estão separadas de Deus. Então, a morte é algo que nós temos que tratar, a consequência como consequência do pecado. Agora, veja só, Deus, Ele quer tratar isso em Cristo Jesus. Jesus não precisava morrer, mas nós, por causa dos nossos pecados, tínhamos que morrer.
Nós estávamos mortos espiritualmente falando. E essa morte espiritual nos levava a uma morte eterna, porque se nós morrermos nossos delitos e pecados, nós estamos eternamente separados de Deus. Isso é o que a Bíblia chama da morte eterna, a separação eterna de Deus. Agora, Deus precisa tratar nisso. Como que Deus faz para tratar isso nas nossas vidas? Deus nos dá a opção de nós morrermos pela fé. Olha que coisa interessante. Ou seja, nós olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo e entendemos que nós precisávamos morrer. Então nós dizemos, Senhor, é verdade, o Senhor está morrendo, o Senhor morreu lá naquela cruz, né? O Senhor morreu lá naquela cruz, mas eu precisava morrer lá, não o Senhor. Mas pela fé, eu quero estar inserido contigo naquela cruz. Então, nós antecipamos a nossa morte, ou seja, nós morremos ali com Cristo. É por isso que a Bíblia diz que o batismo ele representa a nossa morte com Cristo Jesus. E uma vez que nós morremos com Cristo, nós já pagamos o preço pelo nosso pecado. Nós não, Jesus, porque Ele morreu por nós. Nós, pela fé, nós já tomamos posse disso. E ali, nós então entendemos o significado do batismo. Agora, olha que coisa interessante que nós temos nas Escrituras. Por quê? A palavra do Senhor diz, de uma forma muito clara, que a morte de Jesus foi por todo aquele que nele crê. Sendo que todo aquele que nele crê, diz a palavra do Senhor, já passou da morte para a vida. Então agora vamos analisar isso dentro do contexto da prática do batismo. Como que uma pessoa ela vai para o batismo? Primeiramente, nós entramos na água, né? Nós dentro do contexto da água, a pessoa ela confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Essa declaração a pessoa quer dizer com isso, olha, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor, ou seja, eu declaro a morte do meu eu, do meu ego. Eu renuncio a minha vida por amor a Jesus. O que acontece com toda pessoa que morre? Jesus, quando morreu lá naquela cruz, a Bíblia diz que ele foi sepultado, foi colocado num sepulcro. E não é assim que acontece com todas as pessoas? Uma pessoa, quando ela morre, ela precisa ser sepultada. Então, quando uma pessoa declara a sua morte com Cristo, ela é mergulhada nas águas. Entende? O que está querendo dizer esse ato do mergulhar nas águas? Está representando o sepultamento dela com Cristo. Não é isso que nós vemos em Romanos 6,4? Fomos incluídos, fomos mergulhados com Cristo no seu sepultamento. Ou seja, o estar sendo inserido, mergulhado nas águas, está representando o nosso sepultamento. Morremos, então estamos sendo sepultados. Só que a morte não teve domínio sobre Jesus. Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Não é isso que nós cremos? Então, assim como Jesus ressuscitou, nós saímos das águas e declarando, olha, é isso que aconteceu comigo. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu morri com Ele, fui sepultado com Ele, mas o meu Senhor ressuscitou e eu ressuscitei com Ele para uma nova vida. Eu sou uma nova criatura e isso é um testemunho para todos que estão ali, todos que participam do batismo e principalmente a pessoa que está sendo batizada. É isso que aconteceu. Ela sai das águas daquela expectativa, olha, é isso, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Eu vivo uma nova vida. Eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus, que me amou e que se entregou por mim lá na cruz do Calvário. Olha que testemunho poderoso, olha que experiência maravilhosa que nós temos nas Escrituras. Isso é um ato de fé que traz uma ministração poderosa em nossas vidas. Eu não entendo como que alguém pode encarar e fazer o batismo uma prática apenas religiosa, sem sentido, como que se Deus estivesse olhando e querendo punir quem não fez uma prática religiosa. Isso não tem sentido, não tem lógica. Por isso, eu quero dizer para você, se mesmo que você tenha sido batizado por imersão, se o teu batismo não foi algo significativo, com entendimento,
não foi uma prática feita com entendimento, você não fez o batismo bíblico. Tem gente que fala assim, não, eu fui batizado numa igreja evangélica quando eu era adolescente, e fui batizado porque um monte de gente foi batizada ali, e perguntaram se eu não queria ser batizado. Eu falei, eu vou ser batizado também. Mas a pessoa não entende o que foi feito. Ela nem entende por que ela foi batizada, ela nem sabe o que foi feito, nem como foi feito. Quer dizer, aquilo não foi administração nenhuma na vida dela. Deus não precisava daquele ato dela, ela precisava. Então, existe um só batismo. Mas se a pessoa não fez o batismo do jeito que deve ser feito, ela precisa fazer. Esse batismo, para a pessoa é necessário, até que a pessoa faça do batismo uma experiência poderosa em sua vida. Uma experiência que realmente demonstre um passo de fé que ela deu, de dizer, eu sou uma nova criatura com Cristo Jesus. E as coisas velhas ficaram para trás. É verdade que o pecado nos condenava. É verdade que o pecado nos levava a uma vida sem Deus, a uma eternidade sem Deus, mas tudo isso ficou no passado, porque nós já morremos. O inimigo tinha direito a nós até a morte, mas a morte já aconteceu, nós já morremos com Cristo Jesus, já fomos sepultados com Ele e já ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Aleluia! Você teve essa experiência com Deus? Isso foi uma realidade para você? Se isso não foi uma realidade para você, aceite a experiência do batismo na tua vida, para ser um marco poderoso, um testemunho poderoso para as pessoas, e algo que venha a ser uma certidão no teu coração, de que você é nascido de novo, sim. Não que esse ato vai te salvar, que te salva é a tua fé, a tua entrega. Mas se você não fez do batismo um ato de obediência consciente, você ainda está em débito com isso. Você precisa obedecer ao batismo de forma bíblica e passar pelo batismo. E aí, nós podemos dizer como diz 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Jesus morreu, o justo morrendo pelos injustos. Jesus morreu lá e a morte dele serviu para mim, serviu para você. Romanos 8,1, agora pois nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já morremos, o preço já foi pago. Né? E Gálatas 3,27 que diz, porque todos quantos fosses batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Vamos trocar a palavra de novo, batizado por mergulho, por imersão, por ser inserido, porque todos quantos fosses inseridos, mergulhados em Cristo, de Cristo foram completamente revestidos. Claro, se você mergulhou em Cristo, você foi revestido de Cristo. Gálatas 3,27, o batismo foi isso, que representou isso na tua vida. Aleluia. E aí, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, antigas, já passaram. Tudo se fez novo. O batismo é uma ministração poderosa em nossas vidas. Amém? Então, na continuação desse nosso estudo, nós vamos falar sobre a segunda parte, que é sobre a imposição de mãos. Ok? Então, esse é um ponto muito importante para a sequência. Mas você entendeu bem sobre o batismo? Ainda nesse módulo, nós vamos falar sobre a imposição de mãos, que você vai entender como ela é importante, uma sequência. Uma vez que nós somos batizados, nós temos que ser abençoados, liberados, para viver esta nova vida em Cristo Jesus. A imposição de mãos, então como um ato de comunicar algo. É uma imposição de mãos que tem a finalidade de fazer com que a pessoa seja abençoada. E nós temos na palavra do Senhor várias situações a qual a imposição de mãos representa esse comunicar algo. Por exemplo, a imposição de mãos, ela vem tanto para liberar a pessoa para que ela possa cumprir com o seu chamado, desenvolver o seu ministério, receber dons espirituais, receber cura e assim por diante. Vamos ver alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender a importância da imposição de mãos como sendo parte do princípio
esses princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso é coisa para não se discutir mais, é coisa para estar arraigado no nosso coração. Não é assim? Então, você viver isso. E sabe, queridos, eu tenho observado que muitas vezes pessoas, depois de algum tempo que se convertem, elas parece que não dão mais uma importância tão grande à questão da imposição das mãos. Mas a imposição de mãos ela é fundamental, é um ato bíblico pelo qual nós comunicamos algo, é o ato que alguém é abençoado, segundo a palavra de Deus, para cumprir um propósito. E nós não podemos esquecer nisso. Vamos ver alguns textos bíblicos e depois eu quero fazer algumas considerações. Marcos capítulo 10, versículo de número 16, Jesus, pegando as criancinhas nos braços, diz a palavra do Senhor, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus pegava as criancinhas, tomava elas nos braços, colocava as mãos sobre elas e as abençoava. Jesus fazia isso com as crianças. Mas olha só, um texto que eu creio que representa bem também o comunicar uma direção clara de Deus, um princípio bíblico de abençoar através da imposição das mãos. Por exemplo, em Números, capítulo de número 27, os versículos de número 18, diz assim: disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Olha só que interessante. Deus chama Moisés e Moisés, eu quero que você imponha as mãos sobre Josué. Josué, filho de Num, uma pessoa específica, um homem em quem há o Espírito, ou seja, um homem que Deus já estava agindo na vida dele. Deus diz para Moisés, impõe as mãos nele. E nós vamos ver, por exemplo, no versículo de número 20, de Números 27, o seguinte: põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Deus disse para Moisés, toma Josué, põe sobre eles as mãos, e você vai comunicar a ele da tua autoridade, a autoridade que eu pus sobre você, você vai abençoá-lo agora, impondo as mãos, comunicando a autoridade espiritual sobre ele. E será que funcionou? Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 9, nós temos uma resposta muito clara a isso. Diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha que coisa interessante. Deus disse para Moisés, impõe as mãos sobre Josué. Põe as mãos, abençoa, comunica da autoridade. E a Bíblia diz que por causa deste ato de Moisés em relação a Josué, debaixo da direção do Senhor, Josué se tornou um homem cheio de autoridade, ao passo que, de tal forma que toda a congregação obedecia a Josué como tinham obedecido a Moisés. Isso é tremendo. Você entende a importância de uma ordem clara, direta de Deus para abençoar impondo as mãos? Por que muitas vezes nós perdemos esse hábito, perdemos essa... Algumas vezes nós vimos isso já nas gerações passadas. Era comum os pais chamarem os filhos e impor as mãos. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. É claro que a grande maioria sempre fez isso sem um entendimento. Mas você vê o poder de se fazer isso com entendimento, com o respaldo da palavra de Deus? Veja só, que nós temos nas Escrituras, muitas pessoas que receberam cura através da imposição de mãos. Em Lucas capítulo 4, versículo 40, diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e diferentes moléstias o traziam para Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Você já percebeu que Jesus curava as pessoas, liberando a palavra? Teve pessoas que Jesus nem viu e foram curadas. Jesus simplesmente disse para um certo homem, vai, teu servo está curado, ele foi. Disse para uma mulher, vai, tua filha está liberta, a mulher foi. Jesus nem viu esse servo, nem viu essa filha, e elas foram curadas pela palavra, mas havia situações em qual Jesus
colocava as mãos, e a Bíblia deixa claro isso. Lucas capítulo 13, versículo 11 diz assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Consegue imaginar uma situação dessa? Uma mulher que há 18 anos vivia encurvada, triste, né? Mas diz a palavra do Senhor, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha que coisa linda, palavra de Deus sendo ministrada de uma forma poderosa. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 17 em diante, diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, não despreze o ato de ser abençoado com imposição de mãos. Toda pessoa que Deus tem levantado numa situação de autoridade na tua vida, ela pode comunicar algo para você, segundo a palavra de Deus. Liberar algo através de imposição de mãos. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer é que faz parte de um princípio da palavra do Senhor, princípio elementar da doutrina de Cristo, que nós entendamos o princípio da bênção, de nós caminharmos debaixo da bênção, recebendo a bênção, recebendo aquilo que vem com uma liberação. E a Bíblia usa aqui agora a imposição de mãos para exemplificar o fato de você andar na bênção. Tem gente que é cheio de vontade de servir a Deus, mas quer fazer isso fora da bênção, quer fazer isso sem estar ligado a ninguém, sem estar debaixo da autoridade, né? E isso acaba não sendo bênção, porque a pessoa não entende o que foi comunicado a ela, um princípio de liberação que acontece na vida dela. A imposição de mãos, ela vem para abençoar em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos ver, por exemplo, em Atos 8:17, Paulo impondo as mãos para as pessoas receberem o Espírito Santo, né? Atos 19, capítulo 19, versículo de número 6, deixa isso muito claro. Nós vemos 1 Timóteo 4:14, Paulo falando para Timóteo: Timóteo, olha, não negligencie o dom que há em ti, que você recebeu quando eu impus as mãos sobre você, quando o presbitério impôs as mãos sobre você, você foi abençoado, você foi liberado para exercer um chamado, não negligencie isso. Nós podemos ver 2 Timóteo 1:6, Paulo falando para Timóteo: reavives o dom que há em ti, você recebeu quando eu impus as minhas mãos sobre você, reavives esse dom que há em ti, você é um cara abençoado, você é um cara que está liberado para viver debaixo de todo o potencial com o qual Deus tem te levantado, tem estabelecido. Você pode correr a carreira que te está proposta, recebendo cura, o batismo do Espírito Santo, recebendo a liberação para o ministério, a capacitação para servir ao reino, porque você é um cara abençoado, você está na bênção. Em Atos 6:6, né, diz assim: apresentaram-no perante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Os apóstolos, eles eram liberados debaixo dessa questão de impor as mãos, serem abençoados. Eles mesmos reconheciam a importância disso. Os próprios apóstolos, quando o presbitério se reuniu, colocavam as mãos na cabeça de um, de outro, como está, por exemplo, em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, os primeiros versículos, dizem que Paulo e Barnabé, ao serem liberados, foram liberados quando impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Paulo e Barnabé, que já eram dois apóstolos reconhecidos. Você entende isso? Tem muito crente que depois de algum tempo na igreja acha que pode fazer tudo sozinho, pode fazer sem reconhecer a autoridade, sem conhecer o princípio da bênção, o princípio de ser liberado, do que foi comunicado na vida dele, sem valorizar isso. Isso não funciona assim. Nós temos que caminhar na bênção, caminhar na mesma nuvem, como diz a palavra do Senhor, né, que todos aqueles que estavam com Moisés foram batizados na mesma nuvem, estavam debaixo da mesma unção, do mesmo mover, então somente eles tinham que ouvir e acreditar e prosseguirem para o alvo. No entanto, muitos desistiram, você sabe da história, só Josué e Caleb perseveraram, mas foram tremendamente abençoados. Não negligencie o dom que é em ti.
receba a imposição das mãos. Sempre que você tiver a oportunidade de ser abençoado por alguém, numa posição de autoridade sobre a tua vida, e a Bíblia diz que, sem sombra de dúvida, o menor é abençoado pelo maior. E quando a Bíblia diz isso, ela não está se referindo a uma pessoa como sendo melhor do que outra. Não, mas uma pessoa que está num chamado, numa posição de chamado diferente da outra. Por exemplo, os pais têm autoridade delegada por Deus para abençoar os filhos. Isso é um princípio de autoridade que nós temos de uma forma muito clara nas Escrituras. Você entende isso? Então, uma advertência final para todos vocês. Primeiramente, creia na imposição de mãos do teu pastor, da tua autoridade espiritual, da pessoa que está numa posição para liberar você, para abençoar a tua vida. Uma pessoa que conhece a palavra, debaixo da palavra tem algo para comunicar a você. E sempre que você precisar, procure alguém que está numa posição de autoridade sobre a tua vida e peça bênção. Fala, me abençoa, impõe as mãos sobre a minha vida, me abençoa porque eu preciso. E quando você for abençoado, creia, receba, toma posse disso. Isso é uma maneira segura de você edificar a tua vida, de você crescer na tua vida espiritual, de você estar cumprindo com o propósito da tua vida. Você que já se arrependeu das obras mortas, você que já crê por ter crido em Deus, foi batizado agora. Creia na liberação que há na tua vida. Liberação é essa que vem para te curar, que vem para reavivar o dom que você recebeu, para liberar você para o exercício do teu chamado, para o teu ministério. Claro, sempre obedecendo o tempo, a etapa, né? Porque a palavra do Senhor diz que nós não podemos fazer isso sempre de forma precipitada. Há um tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas. Nós temos que entender e obedecer isso. Sabe, tem muitas pessoas que estão hoje desanimadas no ministério, que estão desanimadas na sua vida espiritual, porque foram precipitadas no passado e quebraram a cara, como se diz, né, um ditado comum, quebraram a cara, ficaram frustradas, mas a palavra do Senhor nos adverte com respeito a isso. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 22, diz assim, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outro, conserva-te a ti mesmo puro. Olha que interessante, então veja só, nós não devemos impor as mãos de qualquer maneira. Uma coisa é impor as mãos para abençoar até as crianças, para que elas cresçam em graça, sabedoria, estatura diante de Deus. Uma coisa é impor as mãos para que alguém receba cura. Mas uma coisa muito séria é impor as mãos liberando alguém para fazer algo que ela ainda não está preparada para aquilo. Aquilo pode se tornar uma grande frustração na vida da pessoa. E Deus não quer que você fique frustrado, Deus não quer que você venha ter uma experiência ruim, que você tenha um crescimento prejudicado por isso. O que nós precisamos fazer é ter um crescimento contínuo. Não queime etapas na tua vida, mas creia no poder da bênção, seja abençoado e creia, e à medida que você vai sendo abençoado, não sai debaixo da bênção. Ninguém é liberado, abençoado para viver de forma avulsa, para viver correndo por aí, fazendo as coisas de qualquer maneira, não, né? O reino de Deus é um reino organizado, por isso que o princípio da bênção é tão importante. Você pode receber isso nesse módulo, você pode receber isso na tua vida hoje, como um princípio poderoso de Deus. Eu quero abençoar você, eu quero liberar na graça do Senhor, nosso Deus, sobre a tua vida, para que você possa ter no batismo uma experiência maravilhosa na tua vida, que você possa, em nome do Senhor Jesus, crescer dia a dia na graça do Senhor, na revelação do Senhor em tua vida, que você possa romper em fé, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Receba a oração, a ministração que será feita pelo facilitador, receba como uma liberação de Deus na tua vida. Ele está ali debaixo de uma autoridade delegada, por isso receba a ministração feita por ele, tome posse e continue nessa jornada. Vamos estar juntos no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente.